Bora lá, fiel, bora para mais um vídeo aqui no canal, trazendo para vocês as últimas informações atualizadas do nosso Corinthians. Pessoal, o Corinthians teve definido aí o mando de campo, vai decidir a volta aí da decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena. Notícia boa, hein? Bora ver também informação aqui sobre a vinda do Tite para o Corinthians, para o lugar do Dorival. Que história é essa? Bora ver aqui nesse vídeo. Vamos ver também a informação triste aí sobre o Hugo, vai desfalcar o Corinthians nos próximos jogos aí, hein, galera? Comenta aqui abaixo o que você acha de tudo isso, sem mais enrolações. Bora pro vídeo, galera. Bora falar da Copa do Brasil, hein? O Corinthians vai decidir em casa, jogo de ida lá em Minas, e o Corinthians decide em casa. Do outro lado, aqui quem decide em casa é o Flu. Passando para a final, quem vai ser o mandante do jogo? Ih, mudaram a tela aqui, mas era do... quem tá desse lado da tabela vai decidir em casa, beleza? Primeiro contato do dia com o repórter José Paes, que também estará na nossa pós-graduação aqui de jornalismo esportivo, dando palestra. Ele que já viajou muito por esse Brasilzão, para fora do Brasil também, fazendo várias coberturas. Hoje está trazendo o noticiário do Corinthians. Boa noite, Zé. Tem mais informações do departamento médico do Timão? Boas informações? Olha, não são tão boas assim, viu, Michele? Tudo bem com você? Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva hoje. Pois é, o goleiro Hugo Souza teve diagnosticada uma luxação no ombro e por isso não deve enfrentar o Vitória no próximo sábado, a próxima partida do Corinthians no Campeonato Brasileiro, às 16 horas, 4 da tarde, lá no estádio Nelson Barradas, em Salvador, no Barradão, a sequência do Campeonato Brasileiro. Então, Hugo Souza deve ser desfalque, ele que machucou o ombro na partida contra o Atlético Mineiro, o último jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro, passou por exames e deve dar lugar ao Felipe Longo, goleiro de 20 aninhos de idade que foi titular contra o Santos no último clássico do Corinthians no Campeonato Brasileiro, derrota do Corinthians pelo placar de 3-1 lá na Vila Belmiro. E o Felipe Longo, goleiro revelado na base do Corinthians, deve ter mais uma oportunidade. A boa notícia é que o técnico Dorival Júnior terá o retorno da zaga titular, da dupla de zaga titular, né? O Gustavo Henrique estava suspenso contra o Atlético Mineiro, vai voltar nessa partida contra o Vitória, e o André Ramalho, recuperado de um problema na coxa, de um estiramento, já terminou a chamada transição física, fica à disposição do técnico Dorival Júnior e deve ficar pelo menos no banco de reservas diante do Vitória. O Carrijo, jogador peruano, que também está recuperado de uma lesão ligamentar no tornozelo, esse disse que está prontíssimo para retornar. Ele não atua há muito tempo, desde agosto, quando acabou tendo esse problema no tornozelo na partida contra o Palmeiras, né? Havia a expectativa de que ele só voltasse no ano que vem, mas o tratamento deu certo, ele já está pronto para jogar e agora fica dependendo apenas do técnico Dorival Júnior para a gente saber se ele atua ou não contra o Vitória. Devolvo para vocês poderem comentar um pouquinho sobre o Corinthians dentro de campo. Daqui a pouco eu retorno, porque os bastidores lá no Timão continuam borbulhando de informações, viu, Michele? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Agora vai daí. Tá fervendo a situação no Corinthians. Diga, Alex. Dentro de campo, situação difícil sem o Hugo Souza, né? Até brinquei com o Paulo aqui nos bastidores, que é o Carlos Miguel emprestado um pouquinho. Não. Ele falou que não. Tudo bem, mas... Tomou 3? Mas ajudaria. Agora cospe no prato que comeu, mas tudo bem. Ó a dor de cotovelo. Cospe no prato que comeu, mas tudo bem. Ó a dor de cotovelo. Então assim, Felipe Longo, não sei, e a preocupação maior em relação ao Hugo Souza não é nem ficar fora de um jogo. Normalmente, luxação no ombro, se for uma luxação mesmo, uma coisa complicada, ainda mais para goleiro, não sei se é coisa de um jogo só para ficar fora. Uma luxação no ombro me parece algo um pouco mais complicado. Pensei que você ia falar uma luxação, toma um remédio e joga. Não, luxação não, cara. Eu operei o ombro por causa de luxação, fiquei 2 meses sem mexer o ombro. Passado, um mês na tipóia. O seu foi luxação? Foi. Você tem não foi tendão? Não. Romper tendão? Não. Então, assim, dependendo do grau, eu não sei Mas o que aconteceu? Você caiu? Você bateu? O que aconteceu? Depois eu te conto. Coisa feia. Aí, O cara do cavalo. Não, tava brincando com meu filho em casa, ele fez um movimento de luta no meu braço e meu braço caiu praticamente. Ficou pendurado assim. Acontece. Aí saiu do lugar, eu tive que colocar no lugar eu mesmo, com uma dor danada, fui pro hospital. Coisa errado, né? E teve que operar. Não é isso não. Encaixa igual, né?
Mas depois a gente faz um curso junto de Primeiro ortopedia. socorro. Primeiro socorro. Então, assim, me preocupa, né? O Felipe Longo estaria preparado para assumir nessa reta final de Brasileiro essa responsabilidade, pensando até em Copa do Brasil. Não sei como é que é esse problema do Hugo Souza. O departamento médico do Corinthians tinha que se pronunciar para dar um pouco mais de detalhes, esclarecer, ser transparente, para ver qual é o nível dessa lesão. E no mais, jogadores voltando, Dorival dando um jeito aí no time para tentar ganhar do Vitória lá. É difícil, hein? O Hugo Souza faz falta? Faz falta. Faz falta. Agora, pior que isso é saber como o Corinthians vai jogar. Porque tem jogo, tem alguns jogadores que escolhem jogo. Ah, isso aqui vamos correr, isso aqui não vamos correr. Tipo Memphis. Não é o time. É o time em si. Ah, isso aqui vamos correr, isso aqui não vamos correr. Contra o Santos, o time inteiro. Um jogo contra o Santos, foram todos. Foi um jogo horrível que o Corinthians fez. Eles não entraram em campo. E um jogo desse contra o Vitória lá, são 6 pontos. E vai ter pressão lá. Vai ter pressão lá. Então esses jogadores precisam mentalizar que é um jogo importante para somar pontos. E decisivo. Decisivo. O Vitória vem de 2 vitórias. Sim, seguidas. Está em processo de ascensão. Mas, ô Paulo, às vezes quando o jogador acha assim, que ele não entra às vezes mais relaxado no jogo? Mas não pode. Hoje, a situação do Corinthians não pode entrar relaxado em jogo nenhum. É lógico. Até porque eles estão tendo uma semana aí de folga. Uma semana para treinar. A desculpa não era jogo, treino, treino. Agora tá tendo uma semana para treinar, uma semana para se concentrar. Qual vai ser a desculpa? Qual vai ser a desculpa? Então, gente, é entender como esses jogadores vão entrar em campo. Bom, eu vou chamar o Alexandre Silveira. O Alex Miller tá poucas ideias hoje, né? Não tá querendo brincar, não vai falar nada, ficou sentido. É que o ombro ainda dói. Bom, e justamente eu quero saber do Alex Miller e do Paulo Sérgio se vocês concordam com a opinião dessas pessoas. Não. Primeiro, que o Fabinho Soldado tem a chave do futebol, que é muito poder para ele, que tem que sair porque ele era ligado a outra gestão. O que vocês estão achando? Você quer saber de uma coisa? Ô, Paulo, desculpa, só uma coisinha, aí você fala mais de pé. Se alguém tiver que ter a chave do departamento de futebol, né? é ele. Quem que entende lá de futebol e que faz parte do clube, conselheiro, diretor estatutário, eles querem poder, eles querem aparecer, eles querem tirar proveito, querem arrumar encrenca. É mais cacique O mandando. único cara que entende do negócio lá e que foi contratado para isso, eles querem tirar. Quer dizer, o Corinthians é tão bagunçado que o único cara que faz um trabalho decente, um trabalho profissional, eles querem tirar para quê? Para tornar o Corinthians uma bagunça ainda maior do que já é? Eu acho um absurdo esse movimento. Mais do que tudo isso que o Alex falou, eu sempre fui um cara que no início eu critiquei muito o Fabinho Soldado. Mesmo que ele não falava. Né, que ele não falava. Que ele não colocava a cara, que ele não dava as caras. Eu sempre peguei no pé. Quando ele começou a falar, eu já comecei a ver que ele estava interagindo com o grupo, sabendo um pouco do que era Corinthians. E muitos atletas hoje estão no Corinthians por causa do Fabinho Soldado. Inclusive os que chegaram. Porque muitos não queriam vir pro Corinthians. Muitos jogadores não queriam vir. A situação que o Corinthians estava... Foi. Ele que trouxe o Hugo. A situação que o Corinthians estava quase decaindo. Foi ele Ninguém queria vir. Ele não, ele foi lá, conversou com cada jogador e trouxe... Então, esses conselheiros Paulo, aí... E ele conseguiu ainda driblar toda a crise política desde o Augusto Melo, com aquela confusão toda, impeachment, blindou todo mundo. Os atletas, fez de tudo blindou ali, a comissão técnica. Então, esses conselheiros aí, tem uma oposição lá que não serve pra nada dentro do Corinthians. Bom, quem tá de volta agora aqui ao Gazeta Esportiva? Não sei. Peraí, é pra gente conversar mais um pouco, o diretor falou, sobre o Fabinho Soldado. Coisas boas do Corinthians. Fabinho Soldado é uma coisa boa, o elenco do Corinthians é uma coisa boa. Tem alguém que tem que pegar o beco, na sua opinião? O beco do Corinthians? Paulo, faz um bequinho aí, vai, só um. Não, Só um. Um bequinho? Um bequinho, um nome. Eu acho que não dá mais pro lateral direito, esquerdo, Hugo, não dá mais pra Hugo? ele. Não dá. E o Romero? Também não dá. Romero também já deu assim, a fase o Romero dele. foi importante para a história do Corinthians. Mas história esses então dois pro Rivelino lá, né? já não dão mais pro Corinthians, não. Agora, o Corinthians você não pode ter o luxo de mandar embora, porque não tem como contratar. É verdade. Bom, rapaziada, vamos lá, vamos de notícia do Corinthians, porque a CBF confirmou os mandos de campo e as datas das semifinais e das finais da Copa do Brasil, que acontecerão somente depois do fim do Campeonato Brasileiro. E com isso,
as semifinais entre Corinthians e Cruzeiro terão a decisão da vaga na Neoquímica Arena. Eu acho isso uma baita notícia. É claro que tudo depende do primeiro jogo. O Corinthians, por exemplo, decidiu com o Palmeiras, com a vaga sendo no Allianz Parque, e mesmo assim avançou. Mas a gente sabe como o Corinthians é forte em casa. E em competições mata-mata, isso se faz cada vez mais presente, né? Essa força, ela potencializa. Dia 10 de dezembro, uma quarta-feira, jogo da TV, 9h30 da noite, Cruzeiro e Corinthians em Belo Horizonte. Eu sempre falo o seguinte, o que é voltar vivo de um jogo como esse? Imaginando que o Cruzeiro é uma boa equipe e que o Corinthians vai ter a sua dificuldade, mas o Cruzeiro também vai ter a dele, né? É depois do campeonato. Então o Cruzeiro, que acho que não disputa mais o título brasileiro, vai ter feito uma boa campanha e tudo mais. Mas vamos lá. Se o Corinthians perde por 1-0, eu acho que tá muito tranquilo para poder reverter. Se o Corinthians perde de 2-0, eu acho que é super reversível, de verdade. Nem que seja para igualar os dois e decidir nos pênaltis. 3 aí já complica, até pela estatística, né? É muito difícil reverter um 3-0, acontece no futebol, as coisas existem, mas são poucas equipes que conseguem reverter um 3-0 contra. O próprio Corinthians contra o Barcelona de Guayaquil na pré-Libertadores, tomou 3-0 fora, fez 2 em casa, faltou. Porque 2, a Fiel ajuda. Né? 3 começa a ficar difícil. Não acho que o Corinthians vai tomar 3 do Cruzeiro. Só tô falando que se você perder o primeiro jogo, daí acabou. Não. O Corinthians tem muita chance de reverter, independentemente do resultado. Se não for tão elástico, evidentemente. Né? Agora, perde por 2-1, perde por 1-0, empata o jogo, então, nem se fala. Mas eu acho que o Corinthians tem condições de fazer um grande enfrentamento com o Cruzeiro nesse jogo de ida para voltar vivo. E voltar vivo é decidir em casa com a força da Fiel, fazer aquele estádio um caldeirão e chegar a mais uma final de Copa do Brasil. Cara, eu tô muito confiante de que o Corinthians pode avançar diante do Cruzeiro. Tem todas as chances. O Cruzeiro é bom time, bem treinado, tem ótimos valores. Talvez, tecnicamente, se a gente analisar, é melhor time que o Corinthians, mas o Corinthians vai estar completo. E o Corinthians completo é muito forte. E mostrou isso nos 2 enfrentamentos diante do Palmeiras. Então, vamos lá. Decisão em casa na Neoquímica Arena para avançar para a final da Copa do Brasil. Se chegar na final, dia 17 de dezembro é o jogo de ida. E essa final será na Neoquímica Arena, se o Corinthians avançar, o jogo de ida. E a decisão, aí sim, dia 21 de dezembro, no Rio de Janeiro, provavelmente no Maracanã, né? Contra Vasco ou Fluminense, que são os outros 2 semifinalistas. A CBF deixou que a finalíssima da Copa do Brasil fosse no Rio de Janeiro. Com isso, temos as datas e os mandos definidos de semifinais e final. Gente, o Corinthians confirmou a lesão de Hugo Souza, a sua luxação no ombro. Deixa eu até pegar o termo técnico aqui. Eu tô falando de uma luxação acromioclavicular que foi constatada no ombro esquerdo. O camisa 1 segue tratando no departamento de fisioterapia do clube. Foi o que o Corinthians divulgou em nota oficial. É muito difícil dele treinar nos próximos dias. Se ele não treinar, evidentemente que ele está fora do jogo contra o Vitória. A gente já está na quarta para quinta-feira, então a tendência é que ele realmente não consiga estar presente nesse jogo. Um jogo super importante. O Vitória, cara, tá desesperado para sair lá de baixo, vai jogar no Barradão e o Corinthians de novo vai dar uma chance para o menino Felipe Longo. Então é mais um desfalque que ainda não está confirmado, não é oficial, mas a lesão sim está confirmada. E diante da proximidade do jogo, acho muito difícil que o Hugo jogue nessa partida diante do Vitória. Vamos aguardar. Até porque o jogo é sábado, né? Então o Felipe Longo deve ganhar uma chance. E o Corinthians tem outros 2 desfalques importantes. O Mateuzinho na lateral direita e o Maicon no meio campo. Ambos suspensos. No lugar do Maicon, o Martínez está de volta. A gente sabe que isso vai acontecer. No lugar do Mateuzinho, ou Félix Torres ou Charles. Tô apostando nesses 2. Tem outras possibilidades, né? O Jacaré, o Kaká, o lateral Hugo, improvisado. Bom, eu acho que tá entre Félix Torres e Charles para jogar no lugar do Mateuzinho. Vamos ter que aguardar os próximos dias também. Meus amigos, e o Corinthians conheceu todos os detalhes aí da Copa do Brasil. Já tá definido os mandos de campos, né? O Corinthians vai jogar o jogo de ida
na Neoquímica Arena e o jogo da volta será, o jogo da ida será em BH, no Mineirão, e o jogo da volta será na Neoquímica Arena. O jogo de ida vai acontecer numa quarta-feira, no dia 10, provavelmente 9h30 da noite. O jogo da volta acontece no dia 14 de dezembro, em um domingo. Ainda não sabemos né, se vai ser 4 ou 4h30 da tarde. Provavelmente 4 horas. E galera, o Corinthians que vai para essa semifinal aí, né, com muita seriedade e com uma campanha muito boa, né? O Corinthians que não perdeu, não empatou, apenas vitórias aí nessa Copa do Brasil, né? Ganhou os 2 jogos contra o Novo Horizontino, 1-0 fora, 1-0 em casa. Ganhou os 2 jogos contra o Palmeiras, né? Ganhou de 1-0 na Arena e de 2-0 lá no Allianz Parque. Ganhou também contra o Atlético Paranaense, né? Ganhou o primeiro jogo de 1-0, o segundo jogo de 2-0 e agora vai para o jogo contra o Cruzeiro, né? Então vamos ver o que vai acontecer. O Corinthians que vai jogar primeiro jogo lá. Primeira vez que tá acontecendo isso, né? Nessa Copa do Brasil na fase de mata-mata. Por quê? Porque o primeiro jogo sempre... contra o Atlético foi lá, né? Em Curitiba. É verdade, pessoal, tô confundindo. O primeiro jogo foi em Curitiba. O único jogo que decidimos fora até agora foi contra o Palmeiras. Contra o Novo Horizontino decidimos em casa. E o Atlético Paranaense também foi contra o Palmeiras. Logo o adversário mais difícil nós decidimos na casa deles. E fizemos um placar maior do que em casa. Vai entender, né? Enfim, pessoal. Qual a expectativa de vocês para esse jogo, hein? Tomara que o Corinthians ganhe o primeiro jogo de 1-0 ou 2. Ou pelo menos empate, né? Para decidir na Arena. E vamos falar também aqui sobre Fabinho Soldado, que pode ser demitido do Corinthians. Ele, né, galera, como o Chico Garcia falou aí no corte que eu deixei, tá sendo fritado lá na diretoria. Então, eu acho que dificilmente ele fica, porque ele foi contratado aí pela gestão antiga, né, do Augusto Melo. O Osmar Stabile com certeza vai querer colocar pessoas aí do seu lado com quem ele indicou. Então, provavelmente teremos a demissão aí de Fabinho Soldado. Acredito que no fim da temporada, né? Agora não, porque senão vai causar muito... não vai dar certo. Os jogadores querem que ele permaneça, então ele deve sair aí no finalzinho do ano. Pessoal, também tem informação complicada sobre aí o Hugo Souza. Não deve atuar diante do Vitória depois de amanhã, lá no Barradão, porque ele teve uma luxação de 2º grau no ombro. E com isso, né, é desfalque certo aí para esse jogo. Espero que seja só para esse jogo contra o Vitória, porque depois teremos a sequência em casa aí, né? 4 jogos em São Paulo. Teremos o jogo contra o Bragantino em Bragança Paulista. Teremos jogo contra o São Paulo na Arena, contra o Ceará na Arena. Enfim, só o jogo em casa. Então, tomara que ele esteja aí apto para jogar, porque o Hugo, querendo ou não, é um grande jogador e ele é o titular absoluto aí do Timão. Comente o que você achou dessas informações, galera. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.